Revelação incrível! Garçonete tocante surpreende ao cumprimentar milionário árabe em 3 segundos. Ana estava em mais um dia comum, cercada pelo cheiro de alho e cebola fritando no pequeno restaurante no coração pulsante de São Paulo. Seus olhos brilhavam enquanto ela se movia entre as mesas, sempre com um sorriso que ocultava as dificuldades diárias. Aos 30 anos, ela era a prova viva de que o amor e o suor valem mais que qualquer fortuna. A menina Luana, sua filha de 7 anos, era o sol em sua vida, o motivo de cada esforço e cada dia em pé. Mesmo quando a pressão parecia esmagadora. Naquela tarde quente de quinta-feira, o restaurante recebeu uma onda de entusiasmo. Um túmulo de murmúrios se espalhou quando souberam que um famoso milionário árabe estava entre os clientes. O clima ficou elétrico. Ana se preparou, ajustou seu avental e respirou fundo, sem saber que aquele dia mudaria sua vida. Quando o homem entrou, sua presença era imponente. Olhos profundos, sorriso encantador, e uma aura de poder que transpirava à sua volta. Ana, mesmo nervosa, não hesitou. Ela foi até ele e, com toda a simplicidade que o mundo poderia oferecer, disse: "Bem-vindo, senhor." O olhar dele se cruzou por um breve momento e tudo parecia parar. Poucas palavras, mas um impacto imenso. Nesse instante, ela não sabia que mesmo um gesto tão pequeno poderia ser um marco em sua trajetória. Mas a resposta não foi universal, e a atmosfera logo se tornou pesada. Suas colegas, consumidas pela inveja, começaram a falar entre sussurros. "Olha só a ousadia dela", diziam, enquanto Ana tentava ignorar o veneno do julgamento, uma batalha interna que a fazia se sentir pequena, mesmo sendo uma gigante. O peito de Ana apertava, mas ela respirava fundo, reafirmando a dignidade que sempre carregou. E como se já não bastasse, a vida tinha mais desafios reservados. Semanas depois, o milionário, em um gesto de gratidão, decidiu organizar um evento beneficente. Ele fez questão de enaltecer Ana, de contar para todos a história de uma mulher corajosa que não apenas servia mesas, mas também sonhos. Luana, pequena e iluminada, estava lá, com os olhos cheios de orgulho ao ver a mãe recebendo homenagens. No entanto, o aplauso e a emoção à frente da multidão não apagavam a sombra do preconceito que se espalhava por trás. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias seguintes foram um misto de euforia e tensão. O sucesso do evento a colocou sob os holofotes, mas também elevou o peso das expectativas. As colegas, agora com uma mistura de admiração e raiva, continuavam a vigiar cada passo da nova estrela. Ana se perguntava se essa mudança seria efêmera, se a alegria que sentia ao olhar para a filha seria capaz de se manter diante da pressão. Com um coração pulsando de esperança e desafio, Ana se preparava para encarar novos dias. O que viria a seguir? Seria suficiente para derrubar barreiras? Ela estava prestes a descobrir que, mesmo diante de tudo, o que realmente importava era a força do seu amor, e que alguns desafios eram apenas o começo de uma jornada à busca por um espaço no mundo. Naquela manhã ensolarada, Ana acordou com um misto de ansiedade e esperança. O dia prometia trazer novas oportunidades, mas sua mente estava cheia de dúvidas. Como seria voltar ao trabalho após o evento? A expectativa da equipe e a pressão das colegas pesavam em seus ombros. Assim que Luana entrou no quarto, a alegria da filha trouxe um pouco de luz em meio à escuridão das incertezas. "Mãe, você vai ser a melhor de todas as garçonetes hoje", declarou a garotinha com um sorriso tão largo que poderia iluminar qualquer sala. Ana sorriu de volta, o coração aquecendo-se com aquelas palavras. Ela se lembrou de que cada passo que dava era por causa de Luana, e isso lhe dava força. Ao chegar ao restaurante, o ar estava carregado de murmúrios. Olhares de desprezo e admiração se cruzavam entre os clientes e funcionárias. Ana respirou profundamente, tentando não deixar que o veneno da inveja a atingisse. Porém, assim que entrou, pôde sentir ainda mais a desconfiança na atmosfera. No fundo do salão, um grupo de colegas a observava com expressão crítica. "Olha como ela anda agora, como se já fosse uma estrela", murmurou uma delas. Mas Ana se lembrou de que tinha algo que todas elas desejavam: coragem. Com a certeza de seu valor, ela se dirigiu a uma mesa,
fazendo o que sempre fez, servindo com graça e dignidade. Os dias passaram assim, entre olhares e comentários maldosos, até que em uma reunião, o milionário árabe, que agora era seu amigo, fez questão de ressaltar sua presença de forma definitiva. Ele decidiu trazer sua equipe de negócios para conhecer o restaurante. No momento em que entrou, Ana sentiu seu coração acelerar. Era como se, mais uma vez, tudo estivesse prestes a mudar. Ele estava ali, simplesmente o homem que havia mudado sua vida com palavras simples e um gesto de gratidão. Quero que todos conheçam esta mulher incrível que transforma este lugar, ele anunciou, e a sala silenciou. Ana, em pé, sentiu a combinação de orgulho e vulnerabilidade invadir seu ser. O que ela não esperava era que, entre aplausos, uma de suas colegas se levantasse e confrontasse o milionário. Por que você escolheu ela? Questionou a mulher, a raiva escorrendo pelas palavras. Ela não é nada especial. O ambiente de aplausos se transformou em murmúrios de surpresa. Ana sentiu seu corpo congelar, mas ao olhar para Luana, ela percebeu que a verdadeira reação não poderia ser um silêncio derrotista. Todos nós somos feitos de histórias, e cada um tem a sua, respondeu Ana com a voz firme. Eu não sou especial por ter sido elogiada, mas sou digna de respeito por quem sou e pelo que faço todos os dias. Umas poucas pessoas no público começaram a aplaudir, e aos poucos, cada vez mais se juntaram a ela. O apoio não vinha só do milionário, mas de desconhecidos que a observaram ao longo de sua jornada. A colega que a atacara ficou em silêncio, os olhos arregalados. Ana se lembrou de que grandes mudanças muitas vezes vêm em momentos inesperados, até mesmo nas situações mais adversas. A atmosfera estava mudando novamente e ela podia sentir. A força dela estava começando a ser reconhecida. Assim que tudo acabou, enquanto os olhares de apoio ainda pairavam sobre ela, Ana foi até o milionário. Ele a olhou com um respeito genuíno, e em meio a risos e felicitações disse, você foi verdadeiramente magnífica. Entretanto, uma nova incerteza começou a surgir na mente de Ana. Havia algo sobre a história dele que ainda não havia sido revelado. A presença daquela mulher a desafiando podia ser apenas a ponta do iceberg. O que realmente estava por trás do gesto dele? E mais importante, como isso poderia afetar a vida delas? A próxima semana prometia ser cheia de tensões e revelações, e Ana estava prestes a entrar em um jogo que ela nunca esperou jogar. Mas o que será que essa nova fase traria? Ana acordou naquela manhã com um nó na garganta. A luz do sol entrava pelo quarto, mas, ao invés de aquecê-la, parecia intensificar suas preocupações. A semana anterior estava fresca na memória, cada aplauso e cada olhar de apoio ecoando em sua mente. Mas sob a superfície, uma inquietação começava a crescer. Enquanto Luana se arrumava para a escola, Ana não conseguia evitar os pensamentos sobre o milionário. Por que ele realmente a havia elogiado em público? Havia algo mais? A inquietação a acompanhou o dia todo, um peso constante em seus ombros. No restaurante, o clima estava diferente. As coletivas que antes a cercavam agora pareciam mais cautelosas. Algumas a cumprimentavam com sorrisos forçados, outras simplesmente desviavam os olhos. Ana tentava focar em seu trabalho, servindo bebidas e pratos com a mesma dedicação de sempre, mas a dúvida persistia. Uma mulher do fundo da sala, a mesma que havia questionado a importância de Ana na semana anterior, observava-a com uma intensidade que a deixava nervosa. Você não vai conseguir me derrubar, Ana pensou firme, enquanto se esforçava para manter o foco. Mas ao encarar a mesa onde o milionário estava, seu coração disparou. Ele era, de fato, um amigo, mas representava também uma nova realidade, uma nova expectativa. O que se passaria pela mente dele? E mais importante, o que ele realmente pensava sobre ela? Uma hora depois, quando Ana foi até a mesa do milionário para oferecer um café, ele olhou diretamente em seus olhos e sorriu. Você está cada dia mais forte, não é? Disse ele, seu tom sincero fazendo com que o coração dela quicasse. Contudo, a pressão e as perguntas do mundo ao redor voltaram imediatamente, como se houvesse uma sombra pairando entre eles. Você sente que está pronta para o próximo passo? Ele perguntou. Ana hesitou. Pronta para o quê? A voz dela estava tingida de preocupação. Ele sorriu de novo, mas agora com um toque de mistério, como se houvesse algo mais por trás daquela súbita amizade, algo que ele não havia compartilhado. Tem algo que você precisa saber, Ana. É sobre o que eu realmente faço. Sua expressão mudava, e Ana sentia que vinha por aí uma revelação que poderia mudar tudo, empurrando sua vida para uma direção que ela ainda não conseguia enxergar. É sobre o negócio, não é? Ana arriscou, tentando mostrar confiança,
mas a incerteza ainda a assombrava. O sorriso dele desapareceu lentamente, e por um momento, o silêncio pairou entre eles como se o ar estivesse mais denso. Sim, e muito além disso, Ana sentiu um frio na barriga. O que mais ele poderia revelar? A história de vida dele, o mundo do qual ele vinha, poderiam abrir portas ou fechar janelas em sua vida. Poderia ela confiar nele após tudo? Quando o relógio marcou o intervalo, quase sem perceber, Ana foi até o banheiro e lavou o rosto. Precisava clarear a mente, pois sabia que o que estava prestes a ouvir poderia arriscar a nova vida que estava tentando construir para si e para Luana. O que ela faria com a verdade que se aproximava? Saindo do banheiro, Ana viu a mulher que a desafiara na semana anterior, esperando perto da porta. Você realmente acha que ele está com você por sua causa? A voz dela era um veneno mais forte do que qualquer sombra que Ana já havia encontrado. E naquele instante a dúvida que havia se instalado em Ana se transformou em uma chama de determinação. Era hora de encarar os desafios de frente. Mas se o que o milionário tinha para revelar alterasse não só a vida dela, mas também o de Luana? Ana respirou fundo, seu coração pulsando forte. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha tênue entre a esperança e o medo. Mas seriam as respostas que procurava mais do que apenas decisões? E como tudo isso afetaria seu futuro? O ambiente estava pesado com promessas de mudanças e a única certeza que tinha era a necessidade de enfrentá-las. Seguiu em frente, disposta a descobrir tudo, sem saber que esse seria o primeiro passo para uma transformação que ela nunca havia sonhado. E, no fundo de sua alma, ela tinha o pressentimento de que a verdade seria mais complicada do que jamais imaginara. Apenas me diga a verdade, pensou. E enquanto caminhava de volta para o salão, a pergunta permaneceu. Seria capaz de lidar com o que estava prestes a descobrir? Ana respirou fundo ao entrar no salão. As mesas estavam lotadas, mas seus pensamentos estavam longe do burburinho ao redor. O olhar do milionário a fixava em uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele havia mencionado algo importante, e a expectativa crescia como uma bolha prestes a estourar. Enquanto se aproximava da mesa, o som dos talheres e as risadas se tornaram um eco distante. Era como se o mundo tivesse diminuído, e tudo que existia agora era aquele momento. As palavras que ele estava prestes a dizer carregavam um peso enorme, como se tivessem o poder de mudar não apenas sua vida, mas também a vida de Luana, que esperava por ela em casa. Vamos conversar, Ana, ele disse, gesticulando para que ela se sentasse ao lado dele. Ela hesitou por um instante, mas a curiosidade era maior que o medo. Sentou-se devagar, sentindo o olhar de algumas pessoas na sala, murmurando entre si. A mulher que a havia desafiado observava de longe, e a sensação de vulnerabilidade estava cavando mais fundo em seu coração. Eu tenho uma vida muito diferente da sua, começou ele, sua voz séria. E nunca foi fácil conciliar esse mundo com o que realmente sou. Você viu o que aconteceu na semana passada. Eu precisava de alguém que realmente estivesse lá pelo que eu sou, não pelo que eu represento. Ana o ouviu, seus olhos buscando sinceridade. Eu não entendo, ela respondeu. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Minha família é uma das mais influentes do Oriente Médio. Nossa fortuna e influência vêm com um preço que não é apenas financeiro. Você deve saber que algumas pessoas não veem com bons olhos a minha amizade com você. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ana sentiu a gravidade da situação se instalar, como uma sombra inescapável. Você está dizendo que estar ao seu lado pode me colocar em perigo? O medo escorreu pela sua voz, e um arrepio percorreu sua espinha. Não é apenas isso, ele continuou, batalhando contra as palavras que pareciam se prender em sua garganta. Muitas pessoas que fazem parte do meu mundo não se importam com o que você representa. Para eles, você é apenas uma garçonete. E pode haver consequências por conta dessa amizade. Ana sentiu uma fervura de emoções, uma mistura de raiva e desespero. A possibilidade de Luana ser afetada pelo que estava começando a se desenrolar a deixava enjoada. Mas eu não sou só uma garçonete. Sua voz cresceu, cheia de indignação. Eu sou mais do que isso e você sabe. O olhar dele se suavizou. Eu sei, Ana, e eu admiro isso em você. Mas essa realidade é mais complexa do que parece. Eu gostaria que pudéssemos ir além dessa barreira, mas existem regras que não podemos ignorar. Em um instante tudo parecia tão distante. Ana olhou ao redor, como se estivesse em um filme onde os personagens dançavam e riam sem perceber da tempestade que se aproximava. O peso da responsabilidade começou a esmagá-la. E se eu decidir me afastar? O que vai acontecer comigo e com Luana? As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las.
O que era aparentemente simples se tornava um labirinto sem saída. O milionário inclinou-se para frente, seus olhos firmes em Ana. É sua escolha, mas eu acredito que você tem a força necessária para enfrentar isso. No entanto, você precisa saber que qualquer decisão terá consequências. Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Tinha chance de seguir em frente, mas a que custo? Quanto ela estava disposta a arriscar? As palavras dele ecoavam em sua mente quando ela se levantou abruptamente. Precisamos conversar mais. Não posso tomar essa decisão sozinha. Você me dá umas horas? Claro. Estou aqui, Ana. Quando precisar, estarei a poucos passos de você. Enquanto se afastava, o coração de Ana pulsava com um turbilhão de incertezas. O que ela faria com tudo isso? A linha entre segurança e risco estava agora mais tênue do que nunca. Na ventilação do restaurante, um cheiro de vinho e especiarias a rodeava. Mas ela não conseguia sentir nada além da pressão crescente dessa nova realidade. Com cada passo, a determinação crescia, embora a dúvida nunca estivesse tão presente. Mais tarde, quando a bruma da tarde começou a se dissipar, Ana decidiu que precisaria ter uma conversa séria com Luana. E enquanto ponderava sobre o que poderia significar tudo isso, uma mensagem surgia em seu celular. Era dele, e a frase simples a fez parar. Preciso saber a sua resposta antes de amanhã. E naquele momento, Ana percebeu que havia chegado a hora de decidir como enfrentaria a tempestade que se aproximava. Se fosse para arriscar, que fosse com todas as forças. Mas até onde estaria disposta a ir por uma verdade que poderia transformar suas vidas? O peso da escolha estava se acumulando, e a única certeza que restava era que uma nova e arriscada jornada estava prestes a começar. Ana caminhava apressada pelas ruas iluminadas, sua mente girando em um turbilhão de sentimentos. O clima fresco da noite não conseguia dissipar a ansiedade que a envolvia. A mensagem deixada pelo milionário ressoava em sua cabeça, quase como uma sirene insistente, chamando sua atenção para uma escolha que poderia redesenhar seu destino. Chegou à porta de casa, onde Luana aguardava como sempre, com um sorriso que iluminava o ambiente. Mas hoje, esse sorriso parecia esconder uma tempestade. Ana sentiu um aperto no coração. Não era justo deixar sua amiga fora dessa conversa, especialmente agora. Oi, você demorou, está tudo bem? Luana perguntou, a preocupação em seus olhos refletindo a preocupação interna de Ana. Está tudo certo. Precisamos conversar, Lu. Assim que aquelas palavras saíram, Ana sentiu o peso da verdade descer como um pano escuro sobre as duas. Senta-se à mesa da cozinha, enquanto Luana se acomodava à sua frente, o olhar atento e curioso. Você está me assustando. O que aconteceu? A voz de Luana era uma mistura de apreensão e carinho, e isso só tornava tudo mais difícil para Ana. Lembra do homem que se apresentou na festa? Luana assentiu, lembrando-se bem do milionário, do jeito charmoso e cauteloso com que tinha falado com Ana. Ele me procurou. Tem coisas sobre a vida dele que eu não sabia, e isso impacta a gente. Como assim? Luana questionou, inclinando-se para a frente, a intensidade da situação tomando conta do ar. Ana respirou fundo, mergulhando nas dúvidas. Ele vem de uma família muito poderosa, e a amizade dele comigo traz riscos não só para ele, mas para mim e para você também. Riscos como? Luana insistiu, a voz quase quebrando ao perceber a gravidade. Ele disse que existem pessoas que podem não gostar da nossa amizade. E isso me deixa em dúvida. Eu não quero que nada aconteça com você, Lu. Você é minha prioridade. Se ele realmente se importa com você, por que isso importaria? Luana respondeu, a frustração tingindo seu tom. Não podemos deixar que os outros ditem nossa vida. Ana, você é muito mais do que uma garçonete. Você é corajosa, e não deve se submeter a isso. Eu sei, mas a pressão é real. Eu não quero arriscar nosso futuro. Preciso decidir, e ele me pediu uma resposta antes de amanhã. Sentiu um nó na garganta enquanto falava, a tristeza invadindo seus olhos. Não sei o que fazer. Luana apertou a mão de Ana, sua expressão mais suave. Querida, escolha sempre o que faz seu coração vibrar. Se você achar que vale a pena correr o risco, então vá em frente. Você não está sozinha nessa. Eu estarei sempre aqui, independente da sua escolha. A força nas palavras de Luana trouxe lágrimas aos olhos de Ana. Era isso que ela precisava ouvir, apoio incondicional. A amizade entre elas era como um escudo, uma rede que a protegeria de qualquer queda. Você está certa. Eu preciso me ouvir, Ana disse, seu coração se enchendo de uma determinação renovada. Mas no fundo, uma dúvida persistia. E se ela colocasse em perigo tudo o que havia construído?
As escolhas nunca foram fáceis, e quanto mais Ana refletia, mais a sensação de incerteza a envolvia. Na calada da noite, enquanto revisava cada palavra e cada sentimento em sua mente, o celular de Ana vibrou novamente. A mensagem era dele mais insistentemente: "Você já decidiu? Estou aguardando ansiosamente." Nesse momento, tudo parecia se acelerar. Uma verdade avassaladora pulsa em seu peito. Sua escolha não seria apenas sobre amor ou risco, mas sobre quem ela realmente era. Ana olhou para Luana, que estava ao seu lado, pronta para acolhê-la. Poderia a amizade que construíram suportar todas as tempestades que se aproximavam? Um novo amanhecer estava se formando, e Ana sabia que a resposta àquela mensagem poderia ser o primeiro passo em direção à transformação que tanto temia e desejava ao mesmo tempo. O instante da verdade estava a um clique de distância, e a única certeza que tinha era que precisava agir. Afinal, o que a vida poderia oferecer se não a escolha de um novo caminho? Ana sentou-se em silêncio, o celular ainda vibrando na mesa como um coração acelerado esperando por uma resposta. O que ele queria dizer? Por que alguém com tanto poder estaria tão interessado em ela? O medo e a excitação dançavam em seu peito, criando uma tempestade de emoções. "Você vai responder?" Luana quebrou o silêncio com uma voz suave, mas firme. O olhar de sua amiga era intenso, quase desafiador. Ana inclinou-se para a frente, os dedos prontos para tocar a tela, mas hesitava. O que ela diria? "Eu não sei se estou pronta para isso", respondeu, a dúvida pesando em sua voz. "E se eu me arrepender? E se minha vida mudar para sempre de uma forma que eu não consigo controlar? Mas e se isso for uma oportunidade? Um jeito de viver algo que você nunca sonhou?" Luana insistiu, seu entusiasmo quase contagiante. "Você sempre sonhou em ter mais, Ana. E se esse cara puder te ajudar?" A realidade das palavras de Luana preenchia a sala, enchendo o ar de possibilidades. Ana começou a ponderar sobre os sonhos enterrados em seu coração. O desejo de viajar, de conhecer o mundo, de ter um impacto. E se essa fosse a chance de se libertar de tudo aquilo que aprendia? Ela fechou os olhos por um momento, visualizando as ruas de Paris, os cafés cozinhando baguetes frescas e a Torre Eiffel iluminada à noite. Sua mente viajava longe, mas logo foi puxada de volta pelo peso da escolha que estava prestes a fazer. "A vida é curta, Ana. Não podemos deixar que o medo nos zebra", murmurou Luana, quase como se estivesse lendo sua mente. "Você tem que arriscar. Você é mais do que uma garçonete. Você é uma sonhadora. E se eu for rejeitada?" Ana questionou temerosa. "E se ele não me quiser mais depois que souber quem eu realmente sou? Se ele não te quiser por causa disso, então a perda é dele." Luana disse, destacando a urgência na sua voz. "Você vale mais do que qualquer julgamento. Você precisa deixar de lado o que os outros pensam e seguir seu coração. Essa amizade não vai mudar. A gente vai estar sempre juntas. Lembre-se disso." Aquelas palavras foram como um bálsamo na alma. Luana sempre esteve ao seu lado nas tempestades e nas bonanças. E lembrar que aquele amor incondicional existia tornava a escolha ainda mais palpável. Ana abriu os olhos, respirando fundo. O celular vibrava mais uma vez, reiterando a insistência da mensagem. Um calor subiu pela sua coluna. O que ela estava realmente perdendo se não arriscasse? Uma vida inteira disse poderia assombrar. A chance estava ali, bem diante dela, como um passaporte para um novo destino. Com um leve tremor nas mãos, ela apanhou o celular. As palavras começaram a fluir, primeiro hesitantes, depois com uma confiança crescente. "Desculpe a demora. Estou pronta para conversar." A mensagem foi enviada. Assim que o botão de enviar foi pressionado, um misto de alívio e adrenalina a invadiu. Seu coração batia forte, pulsando em sintonia com a incerteza do futuro, mas também com a empolgação de um novo começo. A resposta não demorou a chegar. "Ótimo. Estou ansioso para falar com você. Encontro você no café que mencionamos." Ana sentiu um frio na barriga. Um café, um lugar público, e ao mesmo tempo uma chance de conhecer mais sobre aquele homem ao qual agora estava conectada de uma forma que nunca imaginou. "Sim, claro." Ela digitou em resposta, enquanto Luana observava com um misto de apreensão e apoio. A amizade delas acabará de ser testada e a partir daquele instante, a montanha-russa emocional começaria. Ana não sabia o que esperar, mas algo dentro dela sussurrava que a vida podia ser diferente. Algo a aguardava nas sombras, e ela estava prestes a descobrir se essa aventura era um sonho ou um pesadelo. Quando o dia amanheceu, a verdade se aproximava como um mistério prestes a ser revelado. E a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você estaria disposta a ir para perseguir seus sonhos? Ana chegou ao café com uma mistura de ansiedade e expectativa pulsando em suas veias.
A esquina do quarteirão estava movimentada com pessoas passando apressadas, mas tudo o que ela conseguia escutar eram os próprios pensamentos martelando em sua mente. Era como se o mundo ao seu redor estivesse em câmera lenta. As portas de vidro do café se abriram com um leve barulho, e o aroma do café fresco invadiu suas narinas, trazendo um pequeno conforto. Com os dedos inquietos, ela se sentou em uma mesa perto da janela. O lugar estava decorado de forma aconchegante, mas nada daquilo importava. A única coisa em seu horizonte era a figura do homem que ela ia encontrar. O tempo parecia se arrastar. Ana olhou para o celular, sua tela brilhando em um convite silencioso. Ele havia lido sua mensagem quase instantaneamente, mas a espera pela resposta dele a deixava nervosa. E se ele não chegasse? Pensou. E se tudo isso fosse só uma ilusão? E então, como se o universo tivesse escutado suas perguntas, a porta se abriu novamente. Um homem alto, de aparência confiante e um sorriso deslumbrante, entrou, atraindo a atenção de todos ao seu redor. Ana prendeu a respiração. Era ele. A primeira coisa que a atingiu foi a impressionante aura de poder que o cercava. A forma como ele caminhava, como se não houvesse ninguém mais na sala, deixava claro que tinha uma presença magnética. A conexão foi instantânea quando seus olhares se encontraram. Ele acenou de forma amigável, e Ana sentiu um calor subir pela sua pele. A adrenalina jorrava em seu corpo, como se ela estivesse prestes a subir em uma montanha-russa sem volta. Ele se aproximou e a cada passo, seu coração acelerava mais. Oi, Ana. Que bom te conhecer pessoalmente, disse ele, com uma voz profunda que estava repleta de simpatia. O jeito como ele pronunciou seu nome fez seu estômago dar um nó, quase como se tivesse pronunciado algo sagrado. Oi, prazer. Conseguiu articular com um sorriso nervoso. A sensação de insegurança, que até então era estranha, agora se transformava em uma centelha de coragem. Ambos tomaram assentos, e a conversa fluiu naturalmente. Ele era encantador, curioso sobre a vida dela. Perguntas sobre seus sonhos, suas aspirações, e até mesmo algumas piadas que fizeram Ana rir descontroladamente. Conforme o tempo passava, ela se sentia se soltando mais e mais, como se a cada resposta, as barreiras que havia criado em torno de si fossem derrubadas. Era como estar em um sonho, e Ana se permitia acreditar que talvez, apenas talvez, essa mudança de vida fosse possível. Mas, à medida que conversavam, a insegurança começava a fazer uma nova aparição. Ele parecia tão perfeito, tão longe da sua realidade. O que ele realmente queria? Perguntas sobre seu passado começaram a flutuar em sua mente. Um misto de medo e excitação pincelava aquele momento. E se por trás do charme deslumbrante, houvesse uma agenda oculta? Quando ela menos esperava, ele ficou sério. Ana, tem algo que preciso te contar. Não sei como você vai reagir, mas... Ana começou a sentir uma pressão no peito. O que viria a seguir? Os olhares de confiança haviam se transformado em um peso inesperado. Está tudo bem? Perguntou, sua voz arranhando de ansiedade. Ele respirou fundo, e a tensão no ar era palpável. Eu sou bem diferente do que você imagina. A vida que levo é muito complexa, e eu quero que você saiba antes que nos aprofundemos. Aquelas palavras ecoaram como um alerta em sua mente. Algo no tom dele fez seu coração hesitar. O que ele quer dizer com isso? Pensou enquanto o tempo parecia parar novamente. A sala agora estava cheia de possibilidades e incertezas. Com certeza, ele não me conhece de verdade. Até onde eu posso ir com essa conexão? E o que eu realmente quero? Ana sentia que estava em um momento crucial, onde escolhas poderiam mudar tudo. A próxima palavra dele poderia trazer revelações que ela nunca imaginou. A pergunta estava no ar. Ele seria o homem que iria ajudá-la a realizar seus sonhos ou apenas mais uma armadilha? Ana sentiu o frio na barriga aumentar enquanto esperava pelo que viria a seguir. O olhar dele era intenso, como se concedesse a ela o privilégio de uma verdade que poderia mudar tudo. Ana, eu sou um investidor, começou, mas não é só isso. Estou envolvido em coisas que você não imagina. Coisas que eu não imagino? As palavras saíram de sua boca com uma mistura de curiosidade e receio. Ela tentava esconder a inquietação que se espalhava pelo seu corpo, como uma onda que se aproximava da costa. Ele continuou, as mãos agora entrelaçadas na mesa, um gesto quase protetor. As pessoas que eu enfrento no meu trabalho, a pressão das decisões. É tudo muito intenso. Não sou só um cara bombado com um sorriso bonito. A vida que eu levo exige sacrifícios. Quase sempre não envolve amor, apenas negócios. Ana prendeu a respiração. A figura magnética que havia se tornado fascinante agora se tornava um enigma. Um sorriso deslumbrante, mas uma vida cheia de sombras. E você está me dizendo isso porque quer. O quê? Que eu também me envolva nessa bagunça.
que eu aceite tudo isso? Ele hesitou, como se pudesse perceber a dúvida crescendo atrás de sua determinação. Não é assim que eu quero que as coisas aconteçam. Quero te conhecer de verdade, sem as máscaras. Mas não posso prometer que minha vida não trará complicações. Aquelas palavras pairaram no ar, criando uma tensão eletrizante. Ana sentia os próprios pensamentos se agolpando. O que de fato queria? A aventura de conhecer um homem tão intrigante ou a segurança de sua vida habitual? Olha, eu não sou perfeita. Tenho minhas vulnerabilidades e um passado que não é fácil de carregar. Acredito que talvez você pudesse entender isso. Mas, e se você não achar isso aceitável? E se você acabar me magoando? Ele inclinou-se para frente, qualquer distância entre eles parecia desvanecer. Ana, eu não sou como os outros. Não sou um cara que vai te deixar de lado assim que as coisas ficarem difíceis. Quero que você veja a verdade. Um dia eu estarei lá e no outro, pode ser que eu precise ir para um lugar distante sem aviso. É a minha realidade. Ela olhou em seus olhos e por um instante, perdeu-se nas profundezas deles. Ela não sabia como responder, a confusão e a emoção misturavam-se com o desejo de se jogar nessa nova aventura. Não precisa decidir agora, mas, talvez eu possa te mostrar como é a minha vida, se você quiser. A proposta dele era tentadora, quase irresistível. Mas Ana sabia que aceitar poderia significar entrar em um mundo que não conhecia, carregando riscos que nem sequer imaginava. E se eu não conseguir lidar com tudo isso? Ana perguntou, a insegurança transparecendo em sua voz. Eleve-se, disse ele com um sorriso firme. A vida é assim, Ana. É preciso correr riscos. Estou aqui vulnerável e exposto, assim como você. As palavras dele a tocaram de forma profunda, fazendo seu peito se aquecer. Perceber que ele por um momento se sentia tão emaranhado em seus sentimentos quanto ela a fez sentir um calor no coração. O café se tornava um cenário onde suas almas se entrelaçavam, mas Ana sabia que precisava decidir. O chamado do desconhecido sussurrava em seu ouvido, mas a voz da razão também se fazia ouvir clara e incisiva. Mas e se eu quiser? Não correr riscos? E se eu preferir que tudo permaneça como está? A expressão dele mudou, um misto de compreensão e decepção no gesto. A vida não permite essa opção, Ana. Somente lembre-se, o que eu ofereço é a chance de um novo começo. Nesse momento, seu celular vibrou na mesa, quebrando o clima. Ao olhar, Ana viu uma mensagem de uma amiga. E aí, como foi o encontro? O toque do celular tirou-a um pouco da profundidade da conversa, mas também trouxe à tona novas considerações sobre o que estava em jogo. Ela olhou para ele, o coração acelerado e o olhar desafiador. O que você espera de mim realmente? E se eu decidir seguir por esse caminho? Ele sorriu de forma enigmática, como se soubesse que o final do jogo apenas começava. Então você verá o que o universo lhe reserva. E naquele instante, Ana percebeu que independentemente da escolha que fizesse, sua vida jamais seria a mesma. As incertezas a rodeavam, mas a palpitação em seu coração era inegável, e quando ele pegou na mão dela suavemente, sentiu que o maior desafio estava apenas começando. Ela respirou fundo. A decisão que estava prestes a tomar seria a primeira passo em direção a um destino desconhecido. Era a hora de enfrentar a realidade. Mas o que viria a seguir? Ana teve um momento em que o mundo ao seu redor desapareceu, e tudo que existia era aquela conexão palpável entre ela e ele. O café vibrava com risadas e conversas, mas naquele instante tudo soava distante, apagado. Ela podia sentir o calor da mão dele envolvendo a sua, como se fosse a âncora em um mar revolto. Você acha que está preparado para isso? Ele perguntou, a voz carregada de uma expectativa quase tangível. Preparada para você ou para o que você representa? A resposta escapuliu de seus lábios antes que conseguisse pensar. A sinceridade a surpreendeu, mas também lhe trouxe um novo fôlego. Ana sabia que ele não era apenas um rico empresário. Havia mais nas profundezas daquele olhar intenso. A pulsação tumultuada de suas emoções começou a se acalmar, mas não o suficiente para deixá-la livre de dúvidas. Você deve entender que não é só a sua vida que estou considerando, mas a minha também. Um mundo tão diferente. Eu adoro minha rotina, minha vida tranquila. Ele se recostou avaliando-a. Entendo. A vida que você tem é segura, previsível, mas é isso que você realmente deseja? Havia um toque de provocação na sua voz, como se ele estivesse incitando uma chama que ela nunca soube que existia. Sim, eu não sei. Ana respondeu rapidamente, os olhos se arregalando. Como vou saber se não tentar? Mas ao mesmo tempo esse impulso que sinto por você, esse medo misturado com excitação, está me deixando confusa. Às vezes a confusão é o primeiro passo para a clareza.
Ele disse, enquanto puxava uma cadeira para se sentar ao lado dela, quebrando um pouco da formalidade que existia entre eles. Os minutos pareceram fluir como águas calmas, enquanto Ana hesitava ao olhar para o copo meio cheio de café. E se eu me apaixonar, e você fizer uma escolha que me machuque? O que me impede de me queimar nessa relação? O que acontece se eu não conseguir lidar com a verdade? Você vai lidar, ele respondeu, confiante. O que seria uma declaração simples não parecia assim tão trivial quando pronunciado por ele. A verdade é difícil de engolir, mas é melhor do que viver em uma ilusão. Uma parte dela queria se afastar, correr na direção oposta, mas a outra parte, a que ardia com a chama do desconhecido, queria se atirar de cabeça. As suas inseguranças se desenrolavam como um novelo de lã, bagunçando todos os seus planos. E então, da mesa ao lado, uma garçonete esbarrou em um cliente, e o barulho de uma xícara derrubando-se ao chão estourou como um balão estourado. O jovem árabe, que parecia absorver a importância do lugar, virou-se rapidamente, um olhar curioso em seu rosto. A garçonete pediu desculpas, corando de vergonha. Vivemos cercados de surpresas, não é? Ele comentou, atraindo a atenção de Ana para a situação. Uma xícara despencante pode ser boa ou ruim, mas é sempre inesperada. Ana não pôde deixar de sorrir, a metáfora bem aplicada ao que estava sentindo. E você se tornará sendo essa xícara? Um dia você se despedaça e outros você brilha? A resposta dele lhe trouxe uma nova perspectiva. Meu mundo é de extremos, Ana. Amor e dor caminham juntos. Se você decidir se juntar a mim, esteja preparada para tudo. Eu não sou um conto de fadas. E eu não sou uma princesa. Ana respondeu, rindo nervosamente, mas ela começou a sentir que a barreira que o impedia de se abrir estava desmoronando ali. Ela estava prestes a falar mais, quando seu celular vibrou novamente. Mais uma mensagem de sua amiga. Acho que você deveria ir para o lugar que o seu coração deseja. Aquela mensagem não poderia ter chegado em melhor hora, mas a força dela também era inquietante. Com um olhar decidido, Ana levantou os olhos para discutir a mensagem com ele, mas ao invés disso, encontrou seu olhar profundo. E um silêncio se instalou entre eles, carregado de emoção e expectativa. Então, o que você quer, Ana? Ele finalmente quebrou o silêncio, seu olhar fixo nos olhos dela, como se estivesse esperando por uma resposta que mudaria suas vidas. A respiração dela ficou suspensa, e a sala parecia se apagar ao seu redor, todos os sons se dissipando. Sua voz estava embargada. O que poderia dar início a essa jornada cheia de incertezas e emoções intensas? Eu quero saber a verdade, mas, ao mesmo tempo, o que isso significaria? A dúvida pairava sobre ela, mas também uma emoção crescente, como um sol prestes a nascer. E antes que ela pudesse organizar seus pensamentos, a resposta saiu. Eu quero me arriscar. Ele sorriu, cheio de bênçãos silenciosas, mas a realidade começou a se desenhar à medida que um telefonema interrompeu aquele momento mágico. Uma ligação que parecia tão incomum, mas ao mesmo tempo ameaçava tudo o que estava prestes a começar. Desculpe, preciso atender. Ele disse com um olhar que indicava que o que quer que fosse era sério. Ana sentiu uma pontada de preocupação. O que estaria acontecendo do outro lado da linha? Mas ela, agora mais do que nunca, estava disposta a descobrir. Ana estava nervosa, o coração acelerado e a mente agitada. Ela observava o cotidiano ao seu redor e percebeu que, apesar da agitação em sua vida pessoal, tudo no restaurante continuava como sempre. Os aromas familiares de comida e conversa tornavam o ambiente um pouco acolhedor, mas também traziam à tona a insegurança que estava sentindo. Havia uma nova pressão sobre ela, e não apenas a decorrente da amizade com o milionário. Depois daquela conversa no café, Ana sabia que sua vida havia mudado para sempre. No entanto, a empolgação de começar algo novo era nublada pelas incertezas. O que exatamente essa nova amizade significava? Como sua ligação com ele afetaria a vida dela e principalmente a vida de Luana? Naquela tarde, enquanto servia mais um cliente, Ana teve um momento de clareza. Lembrou-se do que Luana havia dito. Escolha o que faz seu coração vibrar. Era essa a única promessa que deveria fazer a si mesma. Se fosse se arriscar, que fosse com todas as forças. Ela queria, acima de tudo, se sentir viva. A semana deslizou entre olhares e comentários, agora com um novo peso às costas. Ao mesmo tempo, ela sentia o apoio que algumas colegas haviam manifestado após ela se posicionar diante do milionário. O que antes era apenas um ambiente de trabalho começou a se transformar em um espaço onde a própria Ana poderia se mostrar. Como uma planta fervorosamente regada pela luz do sol, sua confiança florescia. O dia do próximo encontro chegou.
Ana havia se preparado mentalmente e amorosamente para encarar não apenas o milionário, mas também o que suas próprias emoções poderiam significar. A ansiedade a acompanhou pelo caminho até o café, mas havia uma dose de otimismo prendendo-se em seu coração. Quando chegou, encontrou-o já à mesa. Seu sorriso iluminava o ambiente, fazendo com que Ana se sentisse instantaneamente mais à vontade. Eles conversaram sobre sonhos, esperanças e desafios. Ele a fez rir e por alguns momentos, parecia que tudo poderia ser perfeito. Mas, como uma tempestade que se aproxima, o assunto mudou. Ele começou a falar sobre o lado obscuro de sua vida financeira. Um mundo em que as regras eram diferentes, onde o amor e a dor se entrelaçavam em um jogo perigoso. Ana percebeu então que, embora houvesse uma atração palpável entre eles, a vida que ele levava não era algo simples. Eu quero que você entenda que se decidir seguir em frente, isso não será fácil, disse ele, olhando nos olhos dela. Algumas pessoas verão você como uma ameaça. E isso pode ser perigoso. Ana sentiu um frio na barriga. O que estava disposto a enfrentar de um lado e o que tinha a perder do outro pesava em sua mente. Mas ela não era mais a mesma mulher assustada que servia mesas. Olhou firme para ele e disse, eu não posso fugir. Quero saber a verdade e sim, quero arriscar. Mas não só para você. Quero fazer isso por mim e pela Luana. Ele sorriu, sinceramente admirado. Era essa a decisão dele também. A possibilidade deles construírem algo juntos e verdadeiro era essencial, mas os riscos eram inevitáveis. Os dias seguintes foram intranquilos. Eles se tornaram cada vez mais próximos, compartilhando segredos e anseios, mas as sombras do passado dele começaram a se infiltrar na vida de Ana. Mensagens anônimas a ameaçavam, e a pressão social aumentava. Mas uma chama de coragem dentro dela crescia. Com Luana ao seu lado, aprendendo a organizar sua rotina e apoiando-a em cada passo, Ana decidiu que não recuaria. Na última noite antes do grande evento em que seriam apresentados ao mundo, Ana sentou-se com Luana e conversou sobre tudo. Mãe, você é a mulher mais forte que conheço. E se você acredita que isso vale a pena, não tem como ir errado, disse a menina, com um olhar encorajador. Diante do evento, Ana respirou fundo. Ele esteve lá, ao seu lado, enquanto caminhavam juntos, suas mãos entrelaçadas em um gesto de apoio e força. E quando chegou o momento de falar diante de todos, Ana se sentiu tão viva. Eu sou mais do que uma garçonete. Sou uma mulher, uma mãe. Estou aqui para mostrar que todo mundo tem um valor. Não importa de onde você vem ou quem você conhece. A verdade é o que nos liga, e eu estou disposta a correr riscos por ela. O aplauso ecoou pela sala, e Ana sentiu seu coração pulsar forte. A emoção combinada com as palavras fortes trouxe um calor que a envolveu de forma inconfundível. Ali, diante do mundo, Ana fez sua escolha de arriscar, de amar e de viver. As consequências poderiam ser duras, mas ela estava pronta. Com Luana ao seu lado, o amor que elas haviam construído era mais forte que qualquer obstáculo. E ao lado do milionário, ela tinha em mente que juntos, eles poderiam enfrentar o que viesse. Naquele momento, Ana compreendeu que o futuro não era projetado somente pelas circunstâncias, mas por sua própria coragem de se mostrar e se reconhecer. A vida continuaria suas montanhas russas emocionais, mas agora ela estava pronta para o que quer que viesse. E assim, a jornada de Ana e Luana seguiu mais brilhante do que jamais. Com os olhos no futuro, o amor e a força que possuíam juntas eram a maior riqueza que poderiam ter. Aproveite cada minuto, não apenas como espectador, mas como um participante ativo de seus sonhos. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nossos conteúdos. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio e ser parte dessa comunidade.